A você que nos assiste, é um grande prazer. A gente começa oficialmente nesse dia, né? Não sei que dia que você está assistindo. A temporada de 2025 do Didático Cast. Eu tinha dado um tempo, mas eu resolvi voltar. E para voltar, sempre é melhor voltar com alguém que você conheça, né? Ainda que distante. A minha convidada de hoje, eu conheci ela acho que há uns 12, a Carol tá aqui no estúdio comigo, 10 anos atrás, 10 anos. 10 anos esse ano, né? 10 anos. Eu gosto muito, 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 muito do seu pai, né? Da sua família inteira, mas o seu pai é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu acho que eu não tive a oportunidade, talvez, de falar com ele sobre isso. Mas eu acho que isso foi um dos pontos, inclusive, que me motivou a voltar a conversar aqui. O Didático Cast, vou fazer uma introdução que eu acho que totalmente conecta ao que você vai falar já já. O Didático Cast, ele mudou de verdade a minha vida há 3 anos atrás, se eu não me engano. Eu passei por um momento, depois da pandemia, muito difícil para mim, e eu descobri aqui na mesa, com conversas com pessoas diferentes, com pessoas que trabalham em outros negócios, fazem outras formas, e eu consegui descobrir o óbvio que as pessoas, por mais que elas façam coisas diferentes, elas acabam que no final das contas elas têm os mesmos problemas, elas às vezes buscam as mesmas coisas. De repente você vai querer ganhar um pouco mais do que eu, mas você vai ter um pouco de ganância, enfim, as perspectivas das pessoas, elas acabam sendo as mesmas. Bom, quando eu te conheci, você namorava aqui no Brasil. Isso. Pouco tempo depois você vai para os Estados Unidos. Pro Canadá. Isso. Eu estou conversando aqui com a Gabriela Bevilacqua. Isso. Mentora de carreira internacional e que tem uma história inspiradora e que a gente vai tocar num ponto muito sensível que eu acho que ela não contou em outros lugares ainda. Muito obrigado, Gabriela, por estar aqui. Bruno, muito obrigada. Maravilhosa introdução. A minha família realmente está sempre aqui com você, com a Carol. Contem com a gente sempre que precisar. E muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Aproveitar essa minha passagem pelo Brasil, breve, que eu venho todo ano. Nada melhor que estar aqui presente com vocês. Estou muito feliz e lisonjeada pelo convite. Obrigada. Antes de ir para o Canadá, o que você fazia aqui no Brasil? Eu sempre trabalhei na área de recursos humanos. O meu último emprego aqui foi como gerente de RH de um grande hotel aqui no Rio de Janeiro, com 300 funcionários. Eu era gerente, depois eu fiz alguns trabalhos de consultoria de RH antes de tentar a imigração para o Canadá em 2016. Eu falo tentar porque eu vou até entrar num assunto aqui que a gente já abordou antes e eu estou ok de falar para vocês. É um assunto muito pessoal da minha carreira, da minha vida particular. Mas em 2016, eu tentei emigrar para o Canadá. Eu estava em processo de diálise, eu tinha perdido os 2 rins, eles pararam de funcionar. Ainda quando eu trabalhava como gerente de RH, eu fui demitida. Eu não estava conseguindo executar as minhas funções, eu vomitava, eu estava pesando 46 quilos na época. No auge da minha carreira, a minha carreira foi interrompida aos 27 anos. E num momento de grande desespero, de falta de esperança na vida, não falta de esperança na vida, porque isso eu sempre tive, mas eu queria buscar algo diferente para mim. Na época, meu marido e eu, a gente decidiu emigrar para o Canadá, tentar mudar o ambiente, ver se a gente tinha recursos de medicina melhores para poder entrar naquele país, enfim, tentar reconstruir a nossa vida, que a gente tinha tudo, materialmente, tudo, né? Uma casa boa, tudo, mas eu não tinha saúde. Em 2016, a gente tentou emigrar como visto de turista, a gente foi como visto de turista para poder ver. No meu primeiro dia em Vancouver, eu me apaixonei por aquela cidade. Naquela época, o meu marido ele chegou a falar com as clínicas da cidade, e eu fui procurar um hospital em Vancouver. Assim que eu cheguei, eu fui para o hospital, porque eu tinha
um catéter na minha barriga que me ligava a uma máquina de diálise toda noite. Então, toda noite eu dialisava por 8, 9 horas. Eu era conectada nessa máquina, que fazia a função do que meus rins já não faziam mais. Meus rins já tinham parado totalmente. E eu viajei com todos os equipamentos, com máquina, e esses equipamentos podiam ficar somente por um mês, né, que eles conseguiriam suplementos dessa máquina por um mês. Cheguei no hospital em Vancouver. O médico, na época, o nefrologista, já estava uma equipe inteira para me receber. E ele falou assim: Gabriela, a gente tem um problema. Sua máquina daqui, a gente usa máquina americana, sua máquina é europeia. Se você tiver um problema, como é muito comum acontecer, de infecção, a gente não consegue te socorrer. Mas deixa eu pensar aqui numa solução. Então, ele saiu daquela salinha e eu lá totalmente, o que eu estou fazendo aqui? Uma nova cultura, novas pessoas, inglês, eu só queria estudar inglês, eu só queria viver um pouco, talvez no meu subconsciente a minha esperança de vida já estava um pouquinho perdida, eu já estava muito mal, muito debilitada, e eu só queria viver uma experiência nova. E aí ele voltou naquela sala, ele falou assim: Gabi, abre a sua mão. Aí ele veio e colocou um catéter na minha mão, um conector, na verdade. Ele falou assim: segura isso aqui como se fosse a sua vida. Esse conector, ele liga, ele consegue fazer a conexão da sua máquina com a máquina que a gente tem aqui. Você fica com ele, qualquer emergência que você tiver, você vai vir direto aqui para o hospital com esse conector que a gente consegue salvar a sua vida. Isso, Bruno, foi o meu primeiro dia em Vancouver. Aquela sensação que eu tive uma esperança renovada. De verdade, naquele momento, eu queria beijar o chão do hospital, de tanta gratidão que eu senti. Detalhe, eu só era uma simples turista, sabe? E aquilo ali me tocou demais. Eu falei assim: é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero tentar reconstruir a minha vida. Só que eu só tinha um período para ficar, que eram de 6 meses. Qualquer turista pode ficar, 6 meses. E o hospital incansavelmente me colocou em contato com todas as máquinas, com todas as empresas que fornecem máquina para poder me manter por 6 meses na cidade, que eu só poderia, teoricamente, 1 mês. E de muitas negociações, eles conseguiram, e eu consegui ficar mais 5 meses na cidade por causa da equipe médica de Vancouver, que me acolheu assim maravilhosamente bem, sem nada em troca. Lá não se paga medicina, é totalmente gratuito. E se a gente for parar para pensar no modo racional, poxa, essa menina nunca pagou imposto aqui, ela é somente uma turista, né? Eu acho que foi humano, eles viram a minha vontade de viver, a minha vontade de estudar inglês, estar num país novo, com diferentes culturas, e, enfim, eu era uma jovem de 29 anos, eu acho, não lembro bem. E aí eu fiquei, em 2016, por 6 meses, tive que voltar, voltei chorando, muito arrasada, porque, enfim, a legislação do Canadá ela não vai me dar um visto para me suportar no Canadá como trabalhadora ou estudante, eu numa doença crônica, porque, na verdade, quem está em diálise tem uma doença crônica. E aí eu voltei com a única esperança: eu tenho que transplantar. Era a única solução. Era o transplante para eu tentar voltar a Vancouver. E então eu cheguei no aeroporto. Na época, os meus sogros, eles são médicos, são médicos. Meu sogro recebeu, eu já estava pensando, eu acho que eu vou colocar no Facebook que eu quero um rim, eu acho que eu vou colocar para as pessoas, gente, se alguém pode me doar um rim, porque eu quero voltar para o Canadá, enfim. E aí o meu sogro, ele chegou e falou para mim assim: Gabi, eu serei o seu doador. Na hora, eu fiquei assim: tio Paulo, você vai doar o rim para mim? Nossa, mas que bom, mas ao mesmo tempo na minha cabeça, mas ele já tem mais de 60 anos, como é que faz, né? E ele falou: não, eu tenho certeza que a gente é compatível, sou eu que vou doar. E detalhe, ele não é, de fato, o pai do meu marido, meu ex-marido. Ele não é, ele é padrasto. E aí ele tinha muita certeza, porque, Bruno, agora é a questão mais absurda de linda que você vai escutar. A mãe dele, ela faleceu numa máquina de diálise. Ele é médico que faz ultrassom. E ele descobriu que a mãe dele não tinha os rins, um rim não estava funcionando.
Ele, filho, descobriu isso da mãe. E ele falou, mãe, eu não quero te ver em cadeira de diálise, eu vou dar o meu rim para a senhora. Ela falou para ele assim, não, meu filho, guarda o seu rim para uma pessoa que vai precisar. Guarda o seu rim para alguém que vai precisar. Ele teve... Está chorando? Ele teve, nessa hora, a certeza que essa pessoa seria eu. Então, o que aconteceu? A gente foi para o médico. A minha irmã, o meu ex-marido, meu sogro, eram as 3 pessoas que se comprometeram a fazer o exame de DNA, de compatibilidade. E então a médica falou assim, eu quero ver só o seu sogro primeiramente. Eu quero testar ele. E foi compatível, eu e ele. Então, assim, a compatibilidade, ela não é uma coisa assim que você acha pessoas compatíveis com tanta facilidade. Eu não sei estatisticamente, mas ele foi a pessoa compatível comigo. E hoje ele fala tranquilamente que isso foi... Ele estava fazendo aquilo por mim e pela mãe dele. Que a mãe dele estava protegendo a gente naquele dia da cirurgia. A mãe dele faleceu numa máquina de diálise. E ele, antes da cirurgia, ele me deu um par de brincos dela. Ele ficou com um brinco, eu fiquei com outro. E até hoje ele fala para mim assim, Gabi, o que eu peço de você faça valer a pena. Que esse que eu estou pensando até que seja o título do meu livro, faça valer a pena. Que é isso que ele fala, ele não pede nada em troca, nunca pediu uma pessoa de coração bom. E então, voltando conexão para Vancouver, eu transplantei em 2017 e já comecei a aplicar para o visto, né, de trabalho, de estudo, para poder ir de volta, buscar de volta o meu sonho. Com uma carreira interrompida no Brasil, né, por questões de doença, não por questões que eu queria, mas, enfim, tive que trabalhar muito em mim, né, a questão de ter perdido. Eu amava o que eu fazia, eu amava. E voltei para o Canadá, transplantada, mas assim, com muita esperança, muita garra. Eu falei, isso nada vai me acontecer. Você volta para o Canadá sabendo que só tem mais 6 meses lá. Não, eu volto transplantada já. Aí eu consigo um visto. Você consegue. Aí eu consigo, na época, um visto de trabalho aberto, que eu tinha que buscar um emprego na minha área, né, para poder pegar depois a residência permanente, depois a cidadania. É um visto temporário, desculpa. E esse visto eu consegui, porque eu já estava transplantada, então, para a imigração canadense, eu já não era uma ameaça de internação, de altos custos, de hospital, enfim, né, a parte da imigração. Não é nem o hospital que eu estava, é outra questão federal, né? Então, eles deram para mim o visto, foram maravilhosos, eles concederam o visto para uma pessoa transplantada, sabendo que eu vou poder... E um dia eu vou usar o hospital, né? Porque eu sou transplantada. Sim. Enfim. E eu cheguei no país com a responsabilidade toda de conseguir reencontrar a minha carreira e conseguir uma carreira, um emprego na minha área de recursos humanos para poder imigrar de fato e conseguir a residência, né? Só que eu tinha um gap, né, uma lacuna muito grande na minha carreira, porque eu fiquei sem trabalhar por uma questão. E como é que eu vou explicar isso para os empregadores canadenses? Quem é que vai, né, como é que eles vão ver o meu currículo? Saber que eu tenho uma lacuna de não trabalho, porque eu fiquei, né, transplantada, fiquei de cama, enfim. Mas o Bruno, eu acredito muito no poder da nossa mente, o que a gente cria para a gente. Eu estava num sentimento de gratidão muito grande, porque eu revivi, eu tive uma chance de reviver. Eu nasci de novo em 2017. Eu estava muito mal mesmo. Então, com essa chance, eu consegui... Desculpa, gente. Com essa chance, eu consegui buscar o meu caminho, buscar a minha carreira de volta, uma mentalidade forte, positiva e de muita gratidão por estar viva. Hoje, o que eu trabalho com isso, ajudando brasileiros, né, a buscar, entender a carreira deles e buscar algo melhor, melhores oportunidades. Naquela época, eu estava buscando, eu estava começando de um lugar, teoricamente, para o mercado de trabalho ruim, porque eu tinha um tempo sem trabalhar. E o empregador, as empresas veem isso no seu currículo.
como é que eu vou explicar que eu sou transplantada para uma empresa? Quem é que vai me contratar? Eu estou num país novo, meu inglês não era maravilhoso, tá? E eu consegui superar todas essas barreiras. Eu voltei a Vancouver. No meu primeiro dia em Vancouver, eu busquei a Associação Profissional de Profissionais de Recursos Humanos. Com meu inglês assim intermediário, eu falei assim, eu quero ser membro da associação, como é que faz? Porque eu nunca me coloquei, eu quero trabalhar na minha área. Eu sempre falei assim, eu quero o melhor para mim, porque eu tive a oportunidade de estar aqui, eu quero o melhor para mim. E eu busquei a associação. Eles falaram, Gabi, para você se associar, você tem que fazer uma prova em RH. E eu fui. E eu busquei em 2018, quando eu voltei para Vancouver, eu fiz uma prova totalmente em inglês, competi com canadenses que estavam recém-formados ou com muito tempo de empresa, todos muito bons em RH, e eu lá, uma imigrante brasileira com um inglês horrível, mas eu tinha estudado tanto, Bruno, você não tem ideia, eu estudava muito, muito, muito. A biblioteca era a minha segunda casa, porque eu queria muito essa certificação. Eu queria voltar, eu falo assim, eu quero voltar de onde eu parei. E isso eu tenho comigo, eu vou voltar de onde eu parei. Lá no Brasil, não parei como gerente de RH, eu vou voltar e vou fazer isso melhor no Canadá. E eu consegui a certificação, que na época, assim, pouquíssimos brasileiros tinham isso. Pouquíssimos, eu acho que conta nos dedos. Eu consegui a certificação, hoje eu assino com CPHR no meu nome, no meu cartão e tudo, no meu LinkedIn, eu tenho a certificação. E aí, através dessa associação, eu fui buscar o meu primeiro emprego na área. Participei de um programa de mentoria dentro da associação, por isso que eu sou uma grande entusiasta de mentoria. A mentoria realmente funciona. E através de conexões, entendimento do mercado, de cursos que eu fiz, enfim, não me deixar abater nosso pensamento, a nossa força interior, isso é muito importante na hora da busca pelo emprego. Eu consegui o meu primeiro emprego em RH, como RH generalista, numa multinacional americana, com muita sede no Canadá. E daí eu comecei a reconstruir a minha vida, eu estava muito feliz. Eu fiz ser RH generalista, eu comecei a entrevistar candidatos, a escanear currículos, fazer processo de recrutamento numa grande empresa multinacional norte-americana. E, finalmente, eu estava vendo uma volta da minha vida e da minha carreira. Só que eu não estava contente com aquilo, eu falei, eu queria mais. Eu não... Mas antes de você continuar nisso, Fale. Vamos voltar só num ponto que é o seguinte. Se a gente abrir aqui Instagram, Facebook, qualquer rede social, a gente vai ver posts de motivação, de inspiração, muita gente falando sobre gratidão, sem saber, talvez, o que esteja falando. Né? Eu acho que, talvez, o que envolveu... um dos elementos muito fortes que envolveu a sua vida e que, por tudo que você passou, que não é pouca coisa, e eu falo por mim, eu não tive um problema, eu tive um problema, para mim, muito sério, quando eu tinha lá meus 14 para 15 anos, que eu quebrei a perna, eu tive um problema na perna, precisei fazer uma cirurgia para fazer um enxerto e... Antes de melhorar, eu quebrei a perna em 6 lugares e precisei fazer, acho que foram 11 ou 12 cirurgias para reconstruir a perna esquerda e eu fiquei em depressão por 1 ano. É muito difícil você se deparar com um problema, com um sonho. Meu sonho era ser jogador de futebol. Você ver um problema... E da onde tira energia, por mais que você tenha pensamento positivo, você tenha a sua fé, por mais que você tenha pessoas que te amam, te dando todo o suporte, mas é uma dor insuportável para quem passa. O Bruno, eu vou te falar uma coisa, sabe de onde tira? É você saber internamente que aquilo ali é só passageiro. É uma força que talvez eu não consiga explicar para você. Mas eu casei em Cancún, no México, fazendo diálise. Eu levei todas as máquinas, todas as bolsas de diálise para Cancún. Eu casei lá.
Ou seja, eu nunca deixei a doença me abater. Nunca. Eu nunca me tratei como doente. A minha mãe está aqui, ela sabe. Nunca me tratei como doente. Eu nunca me coloquei na posição de doente. Eu nunca permiti que as pessoas me olhassem com pena. Nunca. Porque... Mesmo sentindo mesmo, dores extremas. Exatamente. Eu não estou falando de dor física, não. Estou falando dor mental, né? Sim, mas mesmo, de repente, a tua cabeça falando assim, eu tô mentindo para todo mundo que tá... Eu não posso... Na minha cabeça funcionou assim. Eu não sei, cada um vai funcionar diferente. Na minha, o meu jeito que eu achei de lidar com esse problema, que é um problema de vida ou morte. Você perde os 2 rins vitais. Assim... Isso é passageiro na minha vida. Eu vou viver a minha vida intensamente. Eu quero casar em Cancún, na praia, fui e casei. Eu fui para Disney, fui para Disney. Eu quero fazer as minhas coisas. Nada vai me impedir. Eu não vou me colocar numa situação de com pena de mim mesma. Eu não posso ter pena de mim. O que eu posso fazer daqui em diante? Eu posso aproveitar a minha vida de uma maneira a melhor possível, sabendo que isso vai passar. Eu tinha uma certeza muito grande que isso era momentâneo. Muito grande. Mas isso é eu comigo mesma. Eu falo assim, eu vou passar por isso é um problema que eu estou passando, mas isso é momentâneo, porque eu vou sair dessa. Eu vou ressurgir, eu vou sair dessa. Eu não vou porque se eu me colocar numa situação de cama, uma situação de enfermidade, eu sabia que era pior para mim. Porque aí vem a família, tadinha da Gabi, mas a Gabi está passando por isso. Aí pronto, você entra naquele looping, naquele ciclo de coitadismo, de enfermidade, de cama, de depressão, e eu não queria aquilo para mim. Eu tinha pavor quando alguém falava assim, Gabriela, eu vou rezar para você. Eu falei, não, reza para você, eu tô ótima. Eu tinha isso, Bruno, uma coisa assim para mim, não precisa, eu tô muito bem, eu vou sair dessa. Então era eu comigo mesmo, entendeu? Então assim, muitas pessoas hoje, quando elas escutam essa história, elas nem têm noção que eu estava que eu estava vivendo isso, porque eu não transpassei isso para as pessoas. Então, as pessoas acham a Gabriela sempre feliz, gosta de carnaval, sai, vai casar em Cancún, sempre assim, porque eu sou assim também. Mas dentro, eu falo, eu não vou deixar me abater. E é verdade. Então, assim, o que você conta para si tem poder. É isso que eu quero passar. É a história que você conta para você. Qual é a história que você conta? Entendeu? Assim, meu sonho acabou, não, isso é passageiro, não vai acabar. Eu nunca achei que eu ia morrer. Primeira vez que eu me internei no hospital para transplantar, na Ordem Terceira, aqui no Rio, um médico falou assim, Gabriela, se tudo correr bem, em 7 dias você sai do hospital. Eu falei, mas é claro que eu vou sair daqui em 7 dias, é óbvio. Eu transplantei com outro rapaz, muito mais velho, muito mais debilitado. Eu falei, eu vou sair daqui em 7 dias, eu não vou ficar, com certeza. O que aconteceu? O rapaz, que era mais debilitado que eu, saiu em 7 dias e eu fiquei. Eu tive rejeição, Bruno, do órgão. Quando eu tive rejeição, a primeira rejeição, aí que eu falei assim, não, isso não está acontecendo, porque eu vim aqui para ficar só 7 dias. Eu não vim aqui para ficar 10 dias nesse hospital, eu vou transplantar e vou me embora, porque eu estou curada. Sabendo que transplante não é cura. Não é cura. E é um método. Te ajuda você a viver melhor, mas curada eu não tenho os meus rins, ponto final. Essa é a realidade, eu tomo remédio para sempre, para a vida inteira, muitos. Então, assim, eu tive a primeira rejeição no hospital, era para ficar 7 dias, eu acabei ficando 22 dias no hospital. A primeira rejeição veio, a médica entrou, a minha urina era cor abóbora, e aí começou uma correria no quarto, eu não estava entendendo nada. Aí eles começaram a aplicar é tipo um choque que dá no rim, no corpo. Eu não sei o que é, eu não sou médica, mas é um choque para poder reanimar, para acordar o rim. E eu saí do CTI urinando muito bem. Todo mundo, nossa, que transplante, foi muito sucesso, claro. E o meu doador, muito bem também, ele está bem também. Até incentivar a doação de órgãos, porque ele está com mais de 60 anos, médico, já está aposentado e se encontra muito bem. Então, assim, não há um problema para ele. Eu tive rejeição depois desses 7 dias. E ali,
naquele momento de toda a minha batalha de 4 anos e meio, naquele momento ali eu falei, ué, epa, calma, por que eu estou tendo rejeição? Foi o primeiro momento que eu falei assim, gente, será que alguma coisa vai dar errado? Que eu pensei, será que vai dar errado comigo? Ali foi o momento. E aí a gente conseguiu reverter esse quadro da rejeição. Eu passei 2 finais de semana tomando altas quantidades de corticoide, eu acho que é corticoide, que me colocaram, e reanimou o meu rim. Eu passei a Páscoa internada e consegui sair. Hoje eu estou bem, faço acompanhamento médico a cada 6 meses. O médico falou, Gabi, você está tão bem, eu quero te ver só a cada 6 meses. Ou seja, não tenho problema mais com isso, claro, me cuido. Mas naquele momento da primeira rejeição foi quando meio que a minha ficha começou a cair. Será que eu posso ter um problema? Será que eu posso morrer? Mas passou. Mas foi só ali, Bruno, no último suspiro, assim, que eu estava indo tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tinha que fazer um episódio só para falar sobre isso, Nossa, sobre essa questão de superação. É. Mas a gente vai ter outra oportunidade, nem que seja online. É. Bom, vou voltar. Vamos. Né? Para quem está assistindo a partir de agora, é só voltar um pouquinho. Você tem que assistir tudo novamente pelo menos umas 2 vezes para entender e espero que compreenda de fato. Mas agora você volta para o Canadá, passa na prova e você tem a sua certificação para trabalhar no que você quer. Né? Exato. Então, você não precisa de certificação para trabalhar em RH no Canadá. Mas com a certificação, você consegue melhores cargos. Seria uma convalidação de um diploma ou não? Não, seria... Não, revalidação a gente faz para cargos medicina, enfermagem veterinária, engenharia. RH não precisa de revalidar. Você pode começar a aplicar com a experiência que você tem em RH aqui. Mas é um certificado, é uma designação que você tem que te abre portas para o mercado de trabalho. Então, assim, você consegue mais oportunidades, gerência, enfim. E aí o mercado fica outro para você. Imagina, você tem aquilo. E até hoje eu tenho, para manter ela, eu tenho que cumprir 10 horas de curso em RH. Então, é um símbolo que você tem, importante, né? Não necessário para trabalhar, mas te diferencia. Sim, uma capacitação permanente. Isso. E aí, voltei, trabalhei, e naquela época eu vi que eu queria fazer... Eu falei, acho que os currículos que eu pegava na mesa, eu falei, gente, esse currículo aqui é horrível. Acho que essa pessoa tem potencial para assumir essa vaga, mas não conseguia fazer um currículo. Muitos imigrantes. A minha pilha na mesa era de 100, 200 currículos. Então, às vezes, a gente tinha um potencial ali, mas a pessoa não conseguia se vender em 10 segundos, que é o que a gente tem como recrutador para analisar o seu currículo. Você não se vende em 10 segundos, eu vou passar para o próximo. E eu ficava pensando quantas pessoas boas perderam a oportunidade. E aquilo martelando na minha mente. Fala assim, aí eu pensei, se eu conseguir arranjar o meu primeiro emprego na minha área, o que é super difícil, você chegar no Canadá e já trabalhar na sua área, normalmente as pessoas trabalham em cafeterias, em lojas, elas não estão na área delas. Mas eu consegui, com todo esse meu histórico, e eu consegui entrar, falei, eu acho que eu vou abrir uma empresa para ajudar essas pessoas, esses brasileiros, a conseguir melhor oportunidade, porque eles não estão sabendo se vender, porque o mercado aqui é outro. O jeito que a gente analisa as coisas é totalmente diferente do brasileiro. Não é um currículo que você joga o mesmo currículo para todas as empresas. Você tem que otimizar o seu currículo para cada vaga. Passa por um processo de captação de palavra-chave. Eu falei, eu vou abrir uma empresa para ajudar esses brasileiros a conseguir vagas na área que eles querem. Ficar parando de fazer empregos, trabalhando em empregos que não tem nada a ver com eles. Por quê? Que a gente tem que ficar trabalhando em... A gente é muito qualificado. O brasileiro, ele é muito qualificado. Por quê? Aqui a gente é generalista, a gente faz de tudo um pouco. Lá é assim, você é específico, você é especialista, você só faz recrutamento, você só faz treinamento, você só faz isso. Aqui a gente faz de tudo, então a gente tem muita qualificação. Mas como que a gente se vende isso para o empregador, Bruno? E foi aí que entrou a Maple Road, nasceu a minha empresa em 2020, janeiro de 2020, a gente completou 5 anos de operação, ajudando brasileiros. A gente ganhou 3 vezes como uma das melhores empresas de carreira em Vancouver, por 2 plataformas, fomos análises às cegas. E hoje eu sou super feliz em fazer o que eu faço, porque super conecta a minha história com a história desses brasileiros que eu atendo através da mentoria. E
Hoje em dia, eu até trabalho com eles uma questão, ai, Gabi, não estou conseguindo. Eu falei, não, vamos trabalhar também um pouquinho do mental, que é importante. Não é o foco da minha mentoria, o mental, eu não sou especialista nisso, mas eu tenho uma história. Mas o foco é, vamos redesenhar toda a sua estratégia de aplicação. LinkedIn, conexão com as pessoas certas, feiras de emprego, tudo. Qual é melhor, como que você aplica plataformas de emprego, como é que você constrói um bom currículo, treino para entrevista, ou seja, eu deixo o brasileiro preparado para aplicar com estratégia e ser chamado para entrevista e passar dentro da área dele, na área que ele tem conhecimento. Entendeu? Então, eu faço um trabalho muito legal nesse sentido, de ajudar realmente os brasileiros a saírem daqueles empregos que eles não estão felizes, ou brasileiros que estão querendo imigrar para o mercado norte-americano, já conversou com uma empresa de imigração, já viu são as possibilidades reais. É o que eu sempre falo, gente, busca uma empresa de imigração. Se vocês quiserem, eu tenho parceria, depois vão lá no meu Instagram, eu passo, para você saber qual a melhor forma que você vai. Porque, independente, a Maple Road vai te ajudar a buscar melhores oportunidades, a aplicar de uma forma melhor, né? E conseguir melhores empregos. É isso hoje que eu faço. Hoje, eu acho assim, o teu cliente, ele está aqui no Brasil ou ele está lá nos Estados Unidos ou no Canadá? Ele está nos dois lugares. Eu tenho brasileiros em vias de imigrar, eu tenho brasileiros que estão buscando uma oferta de trabalho e eu tenho brasileiros que estão buscando um trabalho remoto para ganhar em dólar, né? Um trabalho numa empresa canadense ou americana. A maior parte deles, eu vou te dizer, Bruno, 70% são brasileiros que já estão no mercado norte-americano, que querem melhores oportunidades, mas eu tenho brasileiro aqui também. Então, eu ajudo a melhorar o LinkedIn, eu faço mentoria, eu tenho o e-book de LinkedIn. Então, assim, tem toda essa parte voltada para o mercado exterior. Claro que, se alguém procurar a Gabi, eu quero treinar para entrevista contigo para o mercado brasileiro, uma empresa brasileira. É claro que eu vou treinar essa pessoa, porque, de fato, é igual. Ainda mais empresas multinacionais, elas vão usar mais ou menos os mesmos métodos, porque elas têm base nos Estados Unidos ou no Canadá. Eu treino também. Mas a maioria de gente que já está lá ou está em vias de migrar. Você falou sobre mentoria. Eu sou entusiasta também. Gosto sempre que possível, eu gosto de fazer ou um treinamento, ou uma imersão, ou uma própria mentoria. Eu tenho uma pessoa que eu me acompanho, ou eu acompanho ela, né? No cotidiano é muito importante você ter a sua visão, é quase que um terapeuta da parte profissional. Mas o que é mentoria para você? Por que eu faço essa pergunta? Porque, assim, eu tenho uma produtora de vídeo e aqui a gente grava curso, mentorias, inclusive, todos os dias. Virou um negócio tão banal. Isso que eu ia né? falar. Sou mentor, virei mentor. Eu nunca fiz nada para mim e acho que a nossa introdução, ela conta, e, de novo, a pessoa precisa acompanhar desde o começo da conversa para entender o que a gente está falando aqui. Mas a pessoa nunca fez nada para ela, e ela é um mentor. O que é mentoria? Eu acho que isso que banalizou a mentoria. Assim, a mentoria, a primeira coisa, você tem que olhar quem é o mentor. Quem é essa pessoa que vai te mentorar? Porque, assim, ela vai decidir muita coisa em conjunto com você. Claro, ela não decide, ela é um facilitador, né? Na mentoria da Maple, que eu faço, a gente facilita a pessoa para o mercado de trabalho. É mais técnico. Mas, assim, hoje, mentoria, para mim, é você ser um facilitador para aquela pessoa. Eu trabalho de forma individual com eles. E o que eu falo hoje, você vai buscar uma mentoria, quem é essa pessoa? Ela tem certificação? Ela realmente passou por aquele problema que ela está prometendo a solução? Da onde que ela veio? Porque hoje, com mídia social, todo mundo se intitula o que quer. Essa é a verdade. Mas tem certificação? Passou pelo problema? Sabe como resolver? Sabe como transformar a sua vida? Eu acho que mentoria é isso, é você transformar a vida de alguém, ajudar, ser um facilitador. Eu não prometo trabalho para ninguém. E quem falar, olha, eu te prometo esse trabalho, está mentindo para você. Eu já começo daí, sabe, Bruno? Então, assim, eu sou muito transparente. Eu acho que o mentor ele tem que ser transparente em relação aos objetivos que a gente vai alcançar junto. Não tem que ficar iludindo ninguém.
Você tem que fazer o seu trabalho. Você quer trabalhar? Você também vai ter que trabalhar. Eu vou te dar as ferramentas, mas você tem que fazer a sua parte. Porque a gente não faz sozinho, a gente não opera milagres, né? Trabalho no Canadá, ganhando 100 mil dólares por ano, todo mundo quer. Mas a gente precisa o quê? Acreditar naquela mentoria, no seu mentor, mas trabalhar também. É isso que eu imagino, eu tenho a visão do que é um mentor. É ser claro e honesto com os objetivos que a gente vai alcançar e falar, eu preciso de você comigo para trabalharmos juntos, né? Porque não adianta eu falar isso aqui, eu vou fazer isso aqui para você e você, tá, a Gabriela resolveu o meu problema. Não existe solução mágica. E quem está vendendo solução mágica para você está mentindo. Eu acho isso, Bruno. Concordo. Você já trabalhou aqui no Brasil, você tem a sua experiência, mas obviamente acho que a maior parte da sua experiência, acho que pode falar assim, no Canadá. No Canadá, e você você vive muito essa questão desse sonho americano, né? Todo mundo quer fugir do Brasil, as pessoas não querem sair do Brasil para ir buscar uma oportunidade, porque elas nem sabem o que elas vão fazer. Estou sendo muito generalista, né? Mas as pessoas, eu vou sair do Brasil porque isso aqui vai explodir e eu vou conseguir um emprego lá, vou ganhar os 100 mil dólares, ou qualquer coisa do tipo. Qual é a principal diferença do mercado americano? Eu acho que o Canadá pode se incluir, nisso. Qual é a principal diferença do mercado e quem quer trabalhar no mercado norte-americano, qual a diferença? O que precisa mudar de perfil? Primeiro tem que entender as vagas, os títulos das vagas, o que eles estão buscando. Então, dependente da sua história, da tua trajetória, às vezes um curso, uma certificação, tem que analisar isso, vai fazer uma diferença, que você às vezes nem sabe que certificação, que curso é esse, porque você está inserido no mercado brasileiro. Segundo, lá é muito comum, primeiro, o escaneamento de resumê com inteligência artificial, com ATS, que a gente escaneia e dá uma nota para o seu currículo. Hoje o Brasil já tem isso, mas lá sempre foi muito comum, a gente escaneia pilhas, então resumê A, currículo A, B e C. O brasileiro ele não está acostumado a olhar aquela vaga e modificar o currículo dele para aquela vaga. Então, assim, a gente fala, olha, aplicar para trabalho é um trabalho integral no mercado de trabalho norte-americano. Não é assim, eu peguei um currículo, escrevi na AI e vou jogar e vou rezar para alguém me chamar. Isso não vai funcionar. Você vai perder tempo. Até porque a AI, ela descreve funções, mas ela não fala o que você fez, como você fez, o resultado que você alcançou. Isso é só você e um mentor para trabalhar contigo, para começar a puxar o que você fez na sua carreira, identificar as qualidades, as competências, os resultados tangíveis que todo mundo tem e colocar isso de uma forma estratégica para o recrutador americano, canadense. Opa, gostei dessa pessoa. Porque às vezes você pode ser maravilhoso, mas se você não se vendeu no resumê, não vai te chamar, porque o mercado é competitivo. Então, o jeito que você reestrutura o seu currículo é diferente. Ele quer saber por que você está dando match com aquela vaga. Ele não quer saber da tua história inteira. Tanto é que a gente chama de resumê, que vem o quê? De um resumo. Não é currículo vital. Quando a gente escreve toda a sua carreira, a gente quer resumir. Ele quer olhar ali em 30 segundos, eu vou chamar o Bruno. Carta de apresentação, a gente não tem muito esse costume no Brasil, que é a cover letter, que a gente quer a cereja do bolo. Por que você quer trabalhar comigo? Quais são os valores que você tem que deram fit com os meus, da minha empresa? E aí todo brasileiro pula essa parte, porque a gente não está acostumado. No Brasil não tem. Lá, se você encaminha uma boa carta de apresentação personalizada para a empresa, endereçando aquele recrutador, vai fazer diferença. Ele vai olhar e falar, nossa, essa pessoa, os valores que ela tem se conectam com os valores da minha empresa. E o recrutador americano e canadense, ele quer ver se você é um bom fit com aquela equipe. Ele está muito preocupado nas suas atitudes, no seu jeito, e se você vai ser bom ali naquele time, tá? Que isso vai te levar para a entrevista de trabalho. Tanto no Brasil quanto lá muito fortemente também, é de comportamento. Então, assim, me descreva o que você fez
no passado, me fale sobre uma situação que você empregou. Então, eles estão muito preocupados nas suas atitudes, como que você é, como pessoa, como que você desempenha aquela função. Eles têm esse olhar para dentro. Hoje, o processo seletivo no Canadá ele está sendo em várias etapas. E eu estou já escutando que a última etapa eu vou chamar você para tomar um café com a minha equipe. Quer tomar um café da manhã aqui com a minha equipe, Bruno? Você está entre um dos finalistas. Ou seja, eu quero ver se a minha equipe vai gostar de você. Então, assim, o tamanho de análise que eles têm é muito maior. Tanto é que o tempo para contratar uma pessoa no Canadá, ele leva mais tempo, porque as etapas são maiores. Porque eles têm, resumir, currículos chegando do mundo inteiro. Índia, Estados Unidos, né, Emirados Árabes, gente do mundo inteiro quer trabalhar lá. Então, assim, o que você tem que se diferencia? E o brasileiro tem muita coisa que se diferencia, só que ele não sabe. Ele não sabe colocar isso. Então, são pontos de cultura, porque aqui é um perfil generalista, lá é um perfil especialista, de escrita de currículo, de LinkedIn. Então, o brasileiro, ele às vezes tem vergonha de se conectar com alguém no LinkedIn, ele não sabe dar esse approach, porque o approach que ele vai dar, que ele entende como networking eu vou num evento, conheci o Bruno é dono desse estúdio, eu quero trabalhar com ele. Que eu vou falar, oi, Bruno, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sei que você tem um estúdio, eu tenho 2 anos de experiência, você conseguiria me contratar? Você sabe de uma vaga? Queimou todas as suas oportunidades. O Bruno não vai te dar oportunidade assim, não é assim. Lá não funciona assim. Lá você tem que escutar a outra pessoa, você tem que fazer perguntas para aquela pessoa que você está se conectando, ou num evento, ou numa feira de emprego. Então, é sempre que eu falo, quando você vai se conectar com alguém, uma empresa, um recrutador norte-americano, canadense, não é sobre você, você não vai falar de você, não vai chegar despejando o que você quer. Você tem que se conectar com o outro, escuta o outro, o que o outro fez, qual a história do outro. E é assim, porque a forma de comunicação deles é essa. A comunicação é direta, mas eles são muito sutis, eles vão te perguntar as coisas, eles vão se conectar. A gente é mais direto do que a gente quer, e não é assim. Muito ansioso, talvez. Muito ansioso, porque a gente vive como eu tenho que ser o melhor, é como se a gente tivesse assim, eu tenho que fazer MBA, eu tenho que fazer doutorado. Lá, eles são mais tranquilos nesse sentido, são mais analíticos. E se você chegar nessa ansiedade, eu fiz isso, Bruno. No meu primeiro evento que eu fui, só de gerente de RH, eu não sabia, né? Aí eu me conectei com uma pessoa, eu comecei a falar de mim. Olha o erro, em vez de perguntar dela, de me conectar. Então, é até rude, né? Mas hoje em dia eu ensino essa técnica e como fazer essa abordagem pelo LinkedIn, especialmente brasileiro que não está lá, não está num evento lá. Então, como é que ele faz? Hoje o LinkedIn é a maior plataforma para conexão, ponto final. Então, além de você ter um perfil de LinkedIn bem escrito, bem elaborado, quem é você de fato, né? Porque você vai chegar numa entrevista, então você não pode inventar ou pegar a inteligência artificial para descrever, porque na entrevista eles vão conectar, então tem que ser você, as suas palavras. E você também tem que usar o LinkedIn para fazer conexão estratégica com recrutadores, com profissionais da sua área, ou profissionais que estão numa empresa que você gostaria de trabalhar, não necessariamente na sua área, né, mas ali naquela empresa dos seus sonhos. Então, tudo isso eu ensino, né? Então, tudo isso é muita diferença em vários aspectos. No aspecto, você diria que, óbvio, a capacidade técnica da pessoa vai ser avaliada, né? Por todo esse processo que é feito para se recrutar uma pessoa, eles não vão jogar tempo, no final das contas, sem saber que você é técnico. Mas a pessoa é mais importante do que a técnica no processo de recrutamento lá? Porque, assim, a técnica a gente ensina, a atitude não. Então, assim, o que era antigamente? A gente recruta pela técnica. Você tem conhecimento em Excel, por exemplo. Eu preciso de uma pessoa muito boa em Excel. Então, eu vou recrutar você porque você é excelente em Excel, mas você é péssima pessoa para trabalhar em equipe. Então, a gente te demite. Hoje, o que a gente contrata pela atitude, porque Excel você pode aprender. Se você tem uma pequena base, eu vou pagar um curso para você e você vai aprender. Então, é sempre o contrário. A gente contrata pela atitude, e isso está mudando. E no mercado de lá é assim.
Contrata muito pela atitude, quem é você. O que você diria que, em hipótese nenhuma, uma pessoa pode fazer? Uma pessoa que almeja um emprego, uma oportunidade. A sua mentoria não serve só para quem quer emprego. Por exemplo, eu que quero, de repente, empreender lá, a sua mentoria se aplica a mim também? Para empreendedores, não. Eu não pensei nisso. Não, eu tenho uma mentora que me ajudou nessa parte de como estipular uma empresa lá, né? Mas hoje em dia, depois de 5 anos... Mas a forma de... Porque assim, quando eu penso no mercado de trabalho aqui no Brasil, né? Falando da realidade do Brasil, o que eu sempre busco com as pessoas que trabalham comigo é uma mentalidade empreendedora. E é ótimo. Né? Uma mentalidade que vai crescer, que quer crescer, independente, obviamente, que tem pessoas que, de cara, você vê que a pessoa ela vai te utilizar, e não tem problema nenhum nisso, para que possa, talvez, daqui a X tempo, virar, inclusive, um concorrente seu. E, não, de novo, isso não tem um problema nenhum. Mas eu tenho pessoas, por exemplo, no meu time hoje, que é muito claro que são pessoas com mentalidade empreendedora, mentalidade de crescimento, de mentalidade de fazer com que as pessoas que estão ao redor dela cresçam, mas ela não tem... Eu não consigo enxergar a perspectiva nela de forma nenhuma de vou sair daqui, vou montar o meu negócio e vou assumir as responsabilidades, talvez, de contratar pessoas como eu. Então... Mas a mentalidade empreendedora está embutida nela porque ela quer o crescimento do negócio, né? Então, eu acho que mentalidade empreendedora é muito mais do que um CNPJ. É alguém que tenha uma mente... Isso, é um perfil, né? É um perfil muito específico. Nesse ponto, o perfil do profissional... que vai trabalhar para uma empresa e o perfil do profissional empreendedor, além de todos os custos inerentes a um negócio, ele precisa ser muito diferente? Eu acho que o perfil é diferente. Eu acho que o perfil do empreendedor ele é diferente. Ele é uma pessoa diferenciada. Eu acho que a pessoa que corre riscos... de falar assim, eu vou abrir uma empresa e eu vou colocar dinheiro nisso porque eu acredito no meu negócio, é uma pessoa que tem a mentalidade de correr riscos. Não é todo mundo que tem essa mentalidade. Eu não trabalho com empreendedores que fazem isso, porque a mentalidade do perfil de carreira corporativo, não estou dizendo que é uma pessoa que não é aversa a risco, não falo isso, mas é uma pessoa que quer crescer, é gananciosa, no sentido bom, tá? Quer crescer, mas ela quer dentro de uma estrutura. Quando você parte por fora de uma estrutura onde você arrisca tudo, não é todo mundo. Então, eu vejo como perfis distintos. E eu claramente já sabia disso. Quando eu queria abrir a Maple, eu falei assim, eu não quero trabalhar na parte corporativa, trabalhei minha vida inteira, mas eu quero ter o meu negócio. Muita gente hoje quer ter o seu negócio, acha que consegue ter o seu negócio, começa a abrir, né? Enquanto trabalha, mas assim, requer tantas competências, tantas, que às vezes você não consegue e ter um negócio de sucesso, né? Porque são outras competências. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é um pouquinho diferente. Acho que a pessoa tem que nascer ou desenvolver ou querer muito. Eu acho, Bruno. Vamos lá. Bruno, e eu vou me colocar aqui com diversos perfis, eu quero contratar o seu serviço. Tá. A quem se dirige essa contratação? É o Bruno que já está, por exemplo, ou nos Estados Unidos ou no Canadá, né, trabalhando talvez de forma irregular, buscando uma oportunidade, e é só que eu acho que é muito importante. A gente tem até um episódio anterior, no começo do ano passado, se eu não me engano, eu vou colocar na descrição em algum lugar aqui no vídeo, que uma empresa especializada em fazer essa parte burocrática, papelada. Isso, imigração. Né, que é um trabalho que, pelo que eu entendi, você não toca. Não. Né? Além dela ter que construir toda uma mentalidade
de como ela vai trabalhar lá no Canadá ou nos Estados Unidos, ela precisa ter documentação. Exatamente, é o primeiro passo. Então, e aqui nesse episódio foi bem legal, porque assim, a gente quando vai tirar o primeiro visto ali americano, né, você tem a oportunidade, eu vou como turista, ou eu vou colocar o B1 que eu vou fazer negócios. E a pessoa entende como fazer negócios, que ela vai poder montar, por exemplo, uma lojinha lá e ela vai poder desenvolver o negócio. Não é assim. Não. Né? Não é assim. Mas o Bruno perfil que já está morando no exterior, o que ele precisa, quais seriam os pré-requisitos para que você possa me admitir como um cliente seu? Tá. Você pode estar nos Estados Unidos trabalhando num trabalho que você não se conecta, pode ser uma cafeteria, e nada contra, porque é tudo ok, tá, gente? Ok. Tudo ok. Mas, assim, não está relacionado à minha área, eu quero um emprego na minha área, que é marketing, por exemplo. Você vai procurar, eu vou te ajudar. Ou, Gabi, eu já estou na área de marketing, eu quero dar o próximo passo na minha carreira. Eu quero sair de onde eu estou como analista, eu quero ser gerente, eu quero buscar melhores oportunidades. A Maple Road vai te ajudar. Ou, Gabi, eu estou cansado de marketing, eu quero ir para a área de administração. Eu tenho algumas experiências em administração, mas eu não sei como é que conectar isso. Eu quero fazer uma mudança de carreira, mas eu não sei bem como é que eu mudo de carreira. Como é que eu faço isso? Eu vou te ajudar. Então, toda vez que você pensar em buscar melhores oportunidades profissionais, carreira, eu vou te ajudar. Você pode estar já dentro do mercado norte-americano ou no Brasil em vias de imigrar. Por que eu falo em vias de imigrar? Porque é importante, isso aqui é um conselho que eu vou dar, que você fale com um profissional de imigração para entender qual é o seu perfil, como é que você pode imigrar para o mercado. Né? E uma vez que você fale com ele, independente de como você imigra para o mercado, eu vou te ajudar, porque você vai procurar um emprego. Você não vai abrir a não ser que você vai com um investidor, vai abrir uma empresa, é diferente, eu não toco nisso. Mas se você for buscar um trabalho, eu vou te ajudar. Ou, Gabi, eu estou no Brasil, quero melhorar o meu LinkedIn, quero treinar para uma entrevista numa multinacional. Pode ser uma multinacional que esteja aqui no Brasil mesmo, ou uma multinacional americana, canadense. Eu vou te ajudar. Então, tudo que você pensa em melhorar e conseguir algo melhor numa empresa multinacional, norte-americana ou canadense, eu vou te ajudar, mas sempre no viés carreira, corporativo. Não no empreendedor, mas no corporativo, sim, porque é a minha expertise, é o que eu estudei, é o que eu sei fazer, o que eu tenho a certificação, experiência no mercado de lá, no mercado daqui, eu entendo bem esses dois, porque eu já tive dos dois lados da mesa. Eu já entrevistei candidatos e já fui entrevistada como imigrante. Então, eu sei também as dores do imigrante, o que ele passa, né? E, então, são nesses perfis que eu ajudo. Bruno tem um visto americano há 20 anos, ou o Bruno acabou de tirar o visto dele. Ele pode se candidatar? Ele pode contratar o seu serviço? Adianta ele contratar? Pode, o quanto Mas antes melhor. meu visto é um B1, B2. É um visto normal. Quanto antes você contratar um serviço de carreira, é melhor para você, porque eu vou te dar uma orientação, a gente vai refazer os seus documentos de aplicação, você vai começar a aplicar para o mercado, você vai ser treinado para a entrevista. Se não tiver nada que vai mudar na sua carreira, você está trabalhando aqui, Gabi, eu não estou buscando novos empregos no Brasil, seu currículo vai permanecer o mesmo, ou seja, a gente já vai fazer essa adaptação, não é uma tradução de currículo, isso não existe, esquece isso, traduzir currículo, é uma readaptação total de mentalidade de currículo para o mercado. Quanto antes você já estiver preparado, melhor. Hoje eu tenho estudantes que estão no primeiro ano do college, fala, Gabi, quando eu terminar meu college, eu vou poder trabalhar full time, ou seja, tempo integral. Eu já vou buscar o serviço da Maple. Então, assim, porque eu já quero começar as aplicações, sentir o mercado, como é que o mercado está absorvendo o meu perfil. Então, assim, o quanto antes você começar a aplicar, sentir o que o mercado vai, como o mercado vai te absorver, é melhor para você, até porque os processos seletivos são mais longos, né? Tem mais etapas. O Bruno, vamos lá, outro perfil, ajudaria o Bruno conquistar um visto de imigrante, ele já ter todo esse processo
de mentoria junto contigo, eu já ir me adaptando. É válido, por exemplo, antes de eu dar a entrada num processo documental, eu, em paralelo, fazer esse processo contigo também? É maravilhoso. Vai ajudar? Vai ajudar, é o melhor dos mundos. Quando você contrata alguém para te ajudar na parte de imigração, uma consultoria de imigração, e você contrata o serviço da Maple, é o melhor dos mundos, que você está bem assessorado nas duas, na parte de visto e na parte de emprego. Né? Que você vai estar pronto para começar a aplicar. E a pessoa da imigração ela vai te orientar qual visto que você vai tirar, qual o melhor para você. Né? Então, é o casamento perfeito. Agora, por último, sobre esse assunto, você falou sobre trabalho remoto. O que existe de oportunidade que talvez esteja totalmente descoberta ou pouco conhecida aqui no Brasil, de oportunidade lá que eu possa trabalhar de forma remota? Assim, vamos pensar que esse é o emprego dos sonhos. Todo mundo quer trabalhar remoto, ganhar em dólar, né? Não é só você que teve essa ideia. Brasil, Índia, como eu falei, o mundo inteiro quer trabalhar remotamente para uma moeda forte, que é o dólar canadense ou americano. Então, a gente tem que pensar que a competitividade é muito maior. Mas eles contratam, existe essa possibilidade, até trabalhos administrativos, contratam também call center. Então, existe a possibilidade, às vezes existe, se você fala português, espanhol, eu vou gostar. Então, tem empresas, né, que tem de portuguesas ou brasileiras que vão dar preferência para brasileiro. Então, falar português pode ser um diferencial, mas o primeiro de tudo, você não pode pensar em buscar um trabalho americano se você não tem um inglês bom. Essa é a maior dica que eu falo, porque todo mundo fala assim, meu inglês é intermediário, eu vou tentar alguma coisa. Então, assim, primeiro, melhore o seu inglês. De verdade, porque eu atendo muita gente com essa perspectiva. Melhore o seu inglês ou melhore o seu francês, na verdade, francês não, o inglês, para poder tentar alguma coisa. Existe. É muito? Não é. Não são muitas vagas, empresas buscando, mas existe, tem. Inglês tem que estar na ponta da língua, tem que estar fluente em inglês. Primeira coisa, fluente na língua já te abriu portas. Sabendo aplicar uma consultoria, uma mentoria que vai te ajudar a aplicar, melhor ainda. Aí sim você tem chance. Tem várias áreas abertas, tem várias áreas que estão contratando, mas o idioma, saber fazer, ter os documentos para aplicar, é o que vai te tirar ali daquele meio, né? E o processo é todo remoto mesmo? Aí o processo é remoto. Eu não preciso ir X vezes lá. Eu posso trabalhar daqui. Eu posso, por exemplo, não ter o visto e trabalhar. E depende muito. Depende. Aí essa parte legal vai depender de empresa para empresa, e aí é com a empresa. É possível você trabalhar remoto, sim, é possível. Mas aí tem que ver. Tem empresa que vai priorizar o visto, você tem o visto, você tem uma cidadania, vai depender. Então, assim, na hora que você for ver uma vaga remota, totalmente remota, você tem que ver os critérios. Então, tem critérios que são inegociáveis. Por exemplo, você tem que ter o visto para trabalhar aqui. Enfim, aí você tem que olhar, aí é de empresa para empresa, aí é outra seara, é uma questão mais legal. Mas se você obedece os critérios, você tem inglês, você tem uma mentoria, vai fundo, porque existe a possibilidade. Quanto tempo, mais ou menos, qual o tempo que demora o processo de mentoria contigo? Eu tenho, a minha mentoria essa adequação inteira, né? É bem rápido, são 4 sessões comigo. Sério? Só, eu tenho dois processos. Eu tenho um que a gente escreve tudo, que com o meu sócio, ele é canadense, aí você vai para uma entrevista com ele vai entender todo o seu perfil e ele vai escrever, porque ele é certificado nisso. E tem um processo comigo que eu vou te direcionar em como você escreve o seu currículo, carta, LinkedIn, vou te dar material, template, vou te treinar para a entrevista, eu vou acompanhar você nas vagas. Eu tenho de 4 sessões, se o meu cliente quer mais, ele pode ter avulso, e é normalmente individual. Então, a gente consegue cobrir todas as áreas. É um modelo curto, rápido, porque a pessoa que está buscando emprego, ela tem pressa.
Então, eu não posso fazer uma mentoria assim, nossa, Gabi, 6 meses comigo. A pessoa já está desesperada, porque ela precisa do emprego, ela quer buscar algo. Então, o meu cliente, ele quer trabalhar comigo rapidamente. A gente tem que trabalhar intensamente e rápido, porque está buscando emprego. Então, isso afeta várias áreas, né? Psicológica, financeira, saúde. Então, o emprego é algo muito sério. E aí eu resolvi um formato mais compacto, mas que dê um resultado melhor para ele, porque a gente trabalha mais intenso e em pouco tempo. Você falou sobre fazer valer a pena. Valeu a pena? Valeu muito a pena, Bruno. Estou fazendo valer a pena. Estou fazendo. Acho que eu estou no caminho certo. A empresa está com todas as avaliações no Google, mais de 56, todas 5 estrelas. Dos 3 vezes as melhores empresas, consegui sair e estou reerguendo minha carreira e eu acho que está valendo a pena. Você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Passaria por toda essa questão, vida ou morte, e lá. Eu acho que, no fundo, eu já saberia que valeria a pena. Por isso que eu nunca desisti. Determinada e muito objetiva com os teus sonhos, com as tuas metas, com os teus alvos. O que você pensa para o futuro? Como é que você vê a Maple daqui a 5 anos? Olha, eu quero ser ponto de referência para qualquer imigrante brasileiro no mercado de trabalho norte-americano e internacional, que eu estou expandindo, quero pegar a Europa também. Eu vejo eu lançando meu livro, ajudando pessoas. Eu quero começar a fazer palestra em hospitais de transplante, mas isso é Gabriela com Gabriela, sem dinheiro envolvido. Eu quero retribuir para as mães, para as crianças que estão hoje numa fila de transplante, que estão buscando uma esperança. Eu acho que eu fui muito abençoada e eu quero retribuir isso. Então, isso é o meu... é Gabriela retribuindo para a sociedade. Eu quero lançar o meu livro e fazer palestras e levar um pouco mais da minha história, que eu contei só uma parte, mas tem muito mais coisas. E é isso. E continuar a Maple World sendo referência e ajudando brasileiros a sair de empregos que não servem mais, que pagam pouco, e ajudar eles a terem melhores, mais bem desenvolvidos e acreditar neles mais, sabe? Igual eu acreditei em mim. Eu vou voltar numa pergunta que, essa tua última palavra... Você já teve algum cliente que fez a sua mentoria e não aplicou lá, mas aplicou aqui? Você diria, porque assim, eu acho que é um negócio, é um serviço tão completo, né? Porque é um serviço de verdade, de mental, de você mudar a forma de funcionar. Talvez as empresas aqui do Brasil elas não tenham nem muitas já têm, né? Mas nem todas elas tenham todo esse processo para fazer a contratação, porque pensa num plano de carreira, pensa no longo prazo, pensa que se fizer cumprir todas essas etapas, eu evito de daqui a 6 meses perder um colaborador que eu posso perder, né? Existem riscos, mas que se perder só para uma oportunidade melhor. Mas faz sentido essa contratação desse serviço, ainda que seja um plano distante, eu ir trabalhar na América? Faz, porque você está buscando empresas melhores, multinacionais. Se você está na frente, encaminha uma carta de apresentação, entende o que eles estão buscando, bingo, você já saiu na frente de 99% dos brasileiros. Então, se você tem uma mentalidade de crescimento, de querer melhores coisas para sua carreira, melhores empresas que pagam melhor, você contratar uma mentora internacional, você saiu na frente, porque eu sei exatamente o que eles estão pensando. Vai que a empresa, quem vai te entrevistar é um americano que está aqui no Brasil, um CEO, enfim, você entende, porque eu vou te treinar em inglês. É uma brasileira que vai te treinar em inglês, e que entende o que ele está pensando. Então, é um diferencial para a sua carreira. Então, o brasileiro que está aqui... Claro, Gabi, não estou aplicando para multinacional, mas eu quero treinar a entrevista contigo em português. Eu vou treinar em português, mas se a gente quiser, a gente vai treinar em inglês também, com a metodologia internacional, que, particularmente,
é o que domina o mercado de trabalho, gente. Não tem como, né? É os Estados Unidos, é o Canadá, eles dominam muito essa parte. Então, aí cabe de qualquer um, mas sim, eu atendo brasileiros. Não tem quase, acho que foi um só que me pediu, mas estou aqui, pode ser. Se vocês quiserem ter essa diferencial na carreira, estou aqui para ajudar. Fecha para mim agora. Fecha o quê? Me inspira com a mesma inspiração lá do início. De fato, é muito assim, é uma história muito de vida que realmente precisa ser contada. E muito mais assim, dá para ser contada na primeira pessoa, dá para ser contada sobre uma perspectiva de terceira pessoa. Eu já estou com algumas ideias aqui que eu vou te falar já, mas porque precisa. A gente tem muita gente, de repente, não numa fila física de transplante ou de diálise ou de todas as etapas que você superou. A gente tem muita gente que não está fisicamente ali, mas a mente está há muito tempo. E está muito pior do que... E precisam ouvir histórias de fato de superação, de fato de obstáculos muito maiores do que os obstáculos que talvez a pessoa que está assistindo a gente, ou está assistindo esse corte, ou está vendo esse corte. Cara, é muito pequeno o que eu estou passando para o que você passou e que a tua história vai ressignificar muito a vida de muita gente. Olha, eu falo assim, a nossa mente, ela limita a gente. Você não deixar ter pena de você e você ser o criador da sua própria história. Acreditar que você é o protagonista da sua história. Que você não está pior. Existem pessoas piores e melhores que você nessa vida o tempo inteiro. Mas se você tem um direcionamento, se você buscar internamente aquilo que te faz feliz, por que você está travado naquilo? Você não precisa. Às vezes a trava só é mental. Eu tive muitas travas na vida, muitas físicas, limitantes. Eu me conectava a uma máquina todas as noites, Bruno. Então, assim, o que me libertou disso para eu ter uma vida hoje que eu considero boa? A minha mente. Nunca me deixar colocar numa posição de pena de mim. Então, nunca deixe a sua mente te aprisionar, por mais que o seu corpo esteja aprisionado a uma máquina de diálise. A sua mente, o que você quer para você, o que você se coloca na sua vida, na sua mente para você, você é capaz de atingir. Todas as ferramentas já estão com você. Você já tem tudo para você sair desse lugar. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado por você que nos assistiu. Compartilha o máximo que você puder essa mensagem. Eu espero de verdade que algo aqui, se não mudar a sua vida, seja uma faísca para que possa fazer uma transformação ou possa trazer essa transformação. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Até a próxima.